Bom, turma, fazendo aqui a segunda parte do nosso giro de abertura de mercado, falando para vocês aqui um pouquinho sobre o ETH, sobre o BTC, para a gente entrar na parte do índice e do dólar, tá? O ETH, ele por enquanto segue bastante estável, né? Dentro aqui da região do 1585 até o 1522. Inclusive, o 1522 ele já foi um excelente ponto de compra também, que já fizemos na semana passada, com a saída próximo ao 1620. O que eu preciso que o Ethereum faça? Eu preciso que o Ethereum passe acima do 1585 para que possamos usar o 1585 como suporte, mirando aqui no primeiro patamar do 1620. Então, hoje, ao longo do dia, teremos aí também uma operaçãozinha do ETH, tá? Lembrando, conforme eu comentei anteriormente aí no nosso vídeo de abertura, o ETH ele está passando por uma transformação, né, por uma atualização nos seus ativos, na parte do seu criptoativo. Então, ele vem trazendo força e principalmente a nossa força compradora. O Bitcoin que nós estávamos falando, o Bitcoin, como o mercado ele não é tão volátil, né, assim como o índice ou qualquer outro ativo aí que a gente opere, eu utilizo também um fator gráfico de 1 hora ou de 4 horas para poder ter uma visão um pouquinho mais alongada, tá? O que nós temos aqui é o MACD, ele está para cima, ou seja, né, o BTC ele tem um grande suporte na casa do 19.500 e depois o BTC ele tem esse espaço para poder subir até a casa do 22.439, conforme tínhamos falado. Então, quando o MACD está cruzado para cima, ele nos mostra que ele não vem para renovar fundo, mas ele vem para renovar topo. Então, é por isso que eu coloco o MACD aqui no nosso gráfico de 1 hora e no gráfico de 4 horas dos criptoativos, tá? Então, segue ainda a estratégia aí, olhando para cima, olhando a alta no Bitcoin e no Ethereum também. Bom, vamos falar aqui do nosso bom, querido, amado e velho índice. Índice, primeira coisa que é importante a gente lembrar é que nós temos três zonas de pressão, ou seja, são três zonas de pressão aqui na parte superior, que são pontos de suporte do índice, e nós temos um suportão lá embaixo no 108.950. Então, se o índice ele conseguir abrir com gap de baixa, sem dúvida nenhuma é a região do 108.950 que vamos olhar para a compra. Se o índice ele consegue abrir no range de 113.700 até a casa dos 111.775, ele ficará um pouquinho mais embolado e vamos pegar a nossa operaçãozinha aqui dentro, né, com um rangezinho menor, lembrando que nós não podemos colocar alvo superior a 100 pontos devido à taxa de frequência que o mercado fechou na sexta-feira. Então, se formos trabalhar com abertura, se o mercado oferecer oportunidade na abertura, não poderemos colocar um alvo de saída superior a 100 pontos para o índice e também para o dólar 3,5 pontos, tá? Não podemos forçar o mercado mais do que isso. Onde o índice ele encontra uma grande resistência, na região dos 114.390. Notem também que quando eu coloco aqui as marcações especiais, que é esse aí que eu envio para vocês, tá? 5/9, Indy. Quando eu coloco as marcações especiais, o índice ele já abre espaço até mesmo lá para casa dos 115.700. O que é importante lembrar? É importante lembrar que o Banco Bradesco ele ainda é o principal comprador do índice, tá? Ele está posicionado aí com mais de 25 mil lotes. E ele começa a ganhar dinheiro, a partir da região dos 114.390, 114.400. Então, o Bradescão, ele vai ser o cara, ele junto com o Santander, eles serão os caras que vão querer trabalhar esse mercado para cima, tá? Então, por enquanto, olhamos ainda esta compra. Na hora que o Bradescão começar a realizar, aí sim eu enxergo um movimento de queda até a próxima notícia, que é a leitura de fluxo, fluxo cambial estrangeiro, que vai sair, que está previsto para sair esta semana. Então, vamos ficar atentos aí com esse ponto, tá? Então, primeira coisa, se o índice abrir lá para baixo no gap, de 108.950, vamos comprar naquela região. Se ele abrir aqui no meio, vai ser um pouquinho mais chato a nossa operação,
né? Ou seja, será uma operação que precisaremos prestar mais atenção, não podendo superar 100 pontos de alvo, e aqui na região dos 114.500 é o que eu acredito aí para o nosso índice, que é a posição do Bradescão compradora. Já para o dólar, o que nós temos o dólar? Temos aqui 6 pontos de zona de pressão. Então, o dólar ele tende a ficar um pouquinho mais lateralizado. E o que é importante falar, dentro deste primeiro vídeo que nós fizemos agora, o dólar, o DXY, né, que é o índice do dólar, é o índice que faz frente às cestas dos ativos de dólar, ele está subindo também. Então, índice e dólar indo para a mesma direção, um deles depois tende a trabalhar contra o mercado. Então, o que é importante? Dólar, ele, acredito eu nessa lateralização dele, por enquanto, né, que a gente não tem o dado de abertura de mercado, acredito nessa lateralização dele da casa dos 5.237 até mesmo aqui nos 5.200. Então, acredito esse range de 37 pontos será o bate-cabeça dele. E no fim do dia, né, ou na parte da tarde, o que eu quero muito é que o dólar venha aqui para a região dos 5.100 para que a gente consiga comprar o dólar com segurança, tá? Então, a melhor compra do dólar seria aqui embaixo, nos 5.100. Se ele abrir para cima, se ele já abrir guepado na alta também, a nossa venda ela vai acontecer aqui nos 5.295,5, ou até mesmo se vier um gap mais forte de alta, a nossa vendinha lá em cima nos 5.326. Muito pouco provável, né, que ele abra na casa de 5.300. O mais provável é que se ele abrir com gap de alta, que ele pare aqui em 5.295 e dá para a gente fazer a nossa vendinha pegando 3,5 pontos, tá? A Azul, a gente continua comprado, vamos ver como ela vai se comportar na abertura do mercado, né, às 10 horas da manhã, e eu vou também passando para vocês aí essas dicas e ficando de olho. 10 horas da manhã, nós temos o PMI, conforme falamos anteriormente. Então, às 10 horas, não podemos deixar nenhum lote apregoado, porque o mercado ele pode ter um pouco mais de volatilidade, e lembrando também que às 10 horas o mercado à vista abre. Se o mercado à vista abre, é volatilidade e ainda tem a formação da primeira Petax do dólar, e isso aí vai trazer ainda mais movimento para o mercado. Então, vamos ficar atentos, olho aí no nosso grupo, tá? Quando eu for posicionar, eu vou colocar naquele esqueminha que nós falamos, vou colocar onde está a compra, onde está a saída, tá? Eu vou posicionar para vocês, então fiquem atentos aí no grupo ao longo do dia. Não vamos ficar rico em 30 dias, vamos buscar aí a nossa média de 200 e pouquinhos pontos por dia. O dólar o que vier é lucro, bora trabalhando no sapatinho que a gente chega lá. Tá bom? Tamo junto sempre. O que precisarem no longo do dia, estou à disposição aí de todos.